Queridos, vamos pegar nossas Bíblias, vamos começar do capítulo 5, a partir do 18, aí vamos entrar no capítulo 6 e ler ainda do 6 o versículo 1 e o versículo 2. Acompanhe na sua Bíblia, abra seu coração, deixa Deus falar com você. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Queridos, esse texto é um texto maravilhoso, dentre tantos que nós vemos aqui nas cartas de Paulo, sobretudo, porque é um texto que fala sobre a grande mensagem do Evangelho, o grande momento do Evangelho é essa questão da reconciliação. Se bem que todo o Evangelho, do princípio ao fim, ele visa a reconciliação. Só que o Evangelho compreende, desde o momento da encarnação do Verbo, ao seu nascimento humano, ao seu viver humano. Tudo isso compreende o Evangelho, porque o Evangelho fala dessa boa notícia que só é possível mediante toda essa obra de Deus em Cristo, que começa pela encarnação e vai então até a sua ressurreição, ascensão, exaltação, entronização, intercessão. Enfim, é muito longo o Evangelho no seu plano completo, mas tudo isso visa a este ponto do Evangelho, que aqui o apóstolo Paulo chama de o ministério da reconciliação. Veja como que o apóstolo Paulo, escrevendo, atenção, à igreja de Corinto, e eu me refiro a isso, porque me parece que quando se prega o Evangelho, comumente se prega para, como se diz, né, para os incrédulos. Porque os crentes, teoricamente, são aqueles que já receberam o Evangelho. Então, para estes, costuma-se pensar, não precisa mais pregar o Evangelho. Agora vamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não receberam o Evangelho. Aí pregar para os incrédulos. E aí então, diante do texto sagrado, é espantoso quando se percebe que o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto, há uma igreja que no capítulo 1, ele diz que era uma igreja de santos, de pessoas que foram santificadas, de pessoas que foram separadas, de pessoas que pertencem a Deus, de pessoas que foram lavadas, que foram regeneradas, de pessoas que foram santificadas, pessoas que compõem a igreja de Cristo. Mas uma coisa é certa, a igreja de Cristo, sim, é verdade, ela é composta pelos chamados e ela é composta pelos santos, no sentido de que aquele a quem Deus chama, Deus santifica, Deus separa para si. Só que essa separação, ou esta santificação,
a que a Bíblia faz referência é uma santificação meramente objetiva. Ou seja, você está separado em Cristo. Nele, você é uma nova criatura. Entenda, nele você está santificado. Nele você está salvo. Agora, efetivamente falando, aquilo que você é, subjetivamente, na sua alma, no seu coração, na sua mente, é verdade que nós precisamos ainda experimentar salvação, experimentar libertação, experimentar cura. E este é o grande equilíbrio do Evangelho, quando não somente nós entendemos pela Escritura que Deus nos concede uma salvação objetiva, ou seja, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, a redenção de Cristo, nos concede perdão de pecados, nos concede reconciliação, nos concede justificação, nos concede santificação, mas que, ao mesmo momento, nós somos convidados agora a provar essas bênçãos que já nos são dadas, ou já nos foram dadas, em Cristo Jesus. Somos chamados a uma experiência de vida, a uma experiência de redenção, a uma experiência de libertação, a uma experiência de salvação efetiva dentro do nosso coração. E aí nós compreendemos que é uma necessidade muito grande que nós temos. Nós temos aqui falado ultimamente acerca do reino de Deus. Temos enfatizado, o reino de Deus está dentro de vós. Isso é um fato. Agora, mais do que nunca, temos sido então convidados a uma experiência deste reino. Por isso que o apóstolo Paulo, falando então à igreja, não aos incrédulos, mas falando à igreja, como que falasse aqui a nós hoje, ele diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quando você lê na sua Bíblia, quando diz tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, eu pergunto, o que você compreende disso? Que nos reconciliou consigo mesmo. O que você compreende? Que nós estamos o quê? O texto diz que nos reconciliou. Ele nos reconciliou ou não reconciliou? Então nós estamos o quê? Reconciliados. Então diga, eu estou reconciliado. Muito bem, então ele está dizendo que nos reconciliou consigo mesmo, estamos reconciliados. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós temos não somente a reconciliação, mas Deus nos deu também o ministério da reconciliação, de modo que nós podemos conduzir e levar outras pessoas, por meio deste ministério, à reconciliação com Deus. Olha o versículo 19, a saber, ou seja, esse ministério da reconciliação, o que é? Deus estava em Cristo. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então veja que esta é uma ação divina. A obra da reconciliação é uma obra divina. Por isso que o versículo 18 diz, tudo provém de Deus. A salvação, portanto, provém de Deus. A reconciliação provém de Deus. O ministério da reconciliação provém de Deus. Razão? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O evangelho não é a imputação da transgressão. O evangelho, na verdade, é Deus, numa obra de redenção, trazendo para si o homem de volta. Trazendo o homem de volta para o Éden perdido. Entenda o Éden no sentido figurado, como um ambiente de paz, de gozo, de salvação, de libertação, de cura, de presença de Deus, de alegria, de prosperidade na sua alma. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, não lançando na face do homem as suas transgressões, mas Deus estava ali perdoando, dizendo, olha, você pode, venha, aproxime-se da cruz, e você será reconciliado então com Deus. Versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com
Deus. Agora o apóstolo Paulo diz aos mesmos que agora há pouco ele dissera que estávamos nós reconciliados, dizendo: rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Quantos aqui estão reconciliados com Deus? Amém. Agora, nós precisamos, por meio desse rogo, nos reconciliar com Deus. E alguém pode perguntar, mas ora, afinal nós estamos reconciliados ou precisamos de ser reconciliados? As duas coisas. O estamos reconciliados é um fato objetivo, concretizado, realizado eternamente em Cristo. Cristo é essa base na qual essas bênçãos já nos são dadas graciosamente e gratuitamente nele. Agora, por outro lado, é preciso que nós nos reconciliemos com Deus, que nós tenhamos então o nosso coração completamente tratado de toda e qualquer inimizade. E esse é o ponto da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, essa questão da reconciliação e a questão da inimizade. Porque, de fato, nós um dia cremos no Senhor Jesus Cristo, quando você ouviu o Evangelho, e você então ingressou numa igreja evangélica, muito provavelmente, e você então foi aprendendo acerca de Deus e acerca do pecado. E então disseram muitas coisas para você acerca de Deus e muitas coisas acerca do pecado. A questão é quanto que falaram para você acerca de Deus e do pecado, que é de fato a verdade de Deus. Isso porque talvez nos legaram aí um tanto de práticas, de usos e costumes, coisas da própria cultura, que colocaram como se fosse pecado. E você abriu mão de tudo isso, por quê? Porque você ama Jesus, porque você quer agradá-lo, porque você quer servi-lo, porque você quer ser aprovado por ele, porque você quer ser arrebatado, porque você quer ser salvo. Aí você então começou a um procedimento de acordo com aquelas doutrinas, com aqueles usos e aqueles costumes. Maravilha. Se é fruto da sua sinceridade, isso é um bom sinal. Embora não seja exatamente esta a verdade em relação a Deus, mas você começou bem, você começou ali com o seu coração desejoso de agradar a Deus. O grande problema é que, embora você tenha mudado muitas coisas na sua vida, você mudou lugares onde você frequentava, mudou roupas que você outrora vestia, mudou comidas que você outrora comia, e bebidas que você outrora bebia, e músicas que você outrora ouvia, e cosméticos que outrora você usava, e você foi mudando muitos hábitos, de fato. Agora, o grande problema é que tudo isso, e você é a prova viva, você é o testemunho vivo de que tudo isso não lhe mudou o coração. Não lhe mudou o coração. E nós, quando lemos o Evangelho, ou os Evangelhos, nós vemos como que Jesus combateu a hipocrisia que os escribas e fariseus tinham em relação a essa vida asceta e essa vida meramente exterior. Ninguém comia e nem vestia e nem bebia e nem frequentava lugares tão sagrados como os escribas e fariseus. Para os irmãos terem uma ideia, eles eram tão santos que eles sequer comiam à mesa um pão com um pecador. Olha que santidade maravilhosa. Por exemplo, se tivesse uma prostituta, eles não se aproximavam. Se tivesse uma prostituta à mesa, eles não se assentavam com ela ali para comer. Se tivesse um cobrador de imposto também, eles não se assentavam com eles para comer. Se tivesse um samaritano, eles não se assentavam para comer com essa pessoa. Eles eram tão santos e tão separados e tão exclusivos que eles só andavam com os seus iguais. Para os irmãos terem uma ideia, as roupas que eles vestiam, Jesus descreve isso em Mateus capítulo 23, era uma roupa tão santa que nem sequer mostrava os tornozelos, ou que seja, o punho das mãos. Tinham longas franjas os seus vestidos, e eles levavam ou na mão ou na testa os filactérios, contendo a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos num pedacinho de papel, dentro de uma caixinha. Os filactérios, embora pareça franjas o nome, mas quer dizer uma caixinha que eles colocavam sobre a mão,
para poder guardar aqui dentro os 10 mandamentos escritos. Olha que coisa bonita, santidade. Era muito bonito. Oravam em pé nas praças, jejuavam 3 vezes por semana, davam o dízimo de tudo quanto tinha. Eram pessoas exteriormente meticulosas. Aí vem Jesus, com aquele seu olhar agudo, e disse: olha, vocês são como sepulcros caiados, que por fora aparentam-se belos, bem vestidos, bem corados, bem penteados, bem crentes, né? bem evangélicos, bem pentecostais. Mas o problema é dentro, que o sepulcro por fora, você pode até fazê-lo de mármore. Aquele mármore mais caro, São Gabriel, tem mais caro que esse, é lógico. Mas aquele mármore bonito, preto, bem lustrado, você pode colocar flores, você pode pagar um jardineiro para ficar 24 horas ali lustrando esse mármore. Coisa mais linda, quem passa a falar: rapaz, pensa num sepulcro bonito. Aqui está um sepulcro de verdade. Mas no interior não é diferente do outro, que ao lado não tem sequer a lápide. É apenas o monturo, apenas a terra que está ali em cima. Nem sequer colocaram cimento, só colocaram a terra e cobriram. Qual é a diferença? É que esse daqui, ele engana. E o outro não, o outro é o que é. Eu falo: não, eu sou uma cova mesmo, eu sou um sepulcro mesmo, eu estou cheio de morte mesmo. Agora, este outro não. Se você, porventura, não atentar, você pode até pensar que seja um monumento. Mas Jesus disse: mas por dentro está cheio de imundície. Jesus reprovou severamente a hipocrisia. No outro momento ele diz assim: olha, lavam o exterior do prato, lavam o exterior do copo, mas dentro está cheio de rapina. Rapina quer dizer roubo. Ou seja, de nada vale você lavar o prato por fora e colocar o que você vai comer, produto de roubo, dentro dele. Demonstrando o quê? Demonstrando que toda aquela aparência exterior era apenas uma impressão que o homem religioso tem para passar para as pessoas, embora careça profundamente de uma mudança interior, uma mudança de alma, uma mudança de coração. E esta é a razão, essa não é uma das razões, esta é a razão porque muitas vezes nós somos privados de experimentar o reino de Deus, de provar as bênçãos do reino de Deus. Porque se o reino de Deus é paz, é alegria e é justiça no Espírito Santo, conforme está em Romanos capítulo 14, então eu preciso experimentar isso. Você que está no reino de Deus e cujo reino está dentro de você, precisa experimentar paz, alegria, justiça. Você precisa de encontrar no reino de Deus uma completa libertação. Você precisa de cura na sua alma, na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Você precisa de ser uma pessoa liberta. Mas por que então, crendo em Jesus Cristo, muitas vezes nos falta exatamente esta experiência do reino? É porque talvez nós estejamos conduzindo a nossa vida cristã à semelhança da dos fariseus, que aprendeu ali uma vida religiosa externa e não aprendeu que é do coração que procedem os maus desígnios. Que o problema todo não está na roupa que você veste, na comida que você come, no lugar que você frequenta, mas está dentro do seu coração. E aí nós paramos, nesse caso, de julgar segundo a aparência e passamos a julgar segundo a verdade, se é que podemos fazê-lo dessa maneira. De sorte, então, que devemos nós olhar para dentro de nós. Quando o texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, isso nos remete a uma longa história. A mensagem da reconciliação, a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação nos remete à história de Deus com toda a sua criação. Ora, o que nós devemos compreender acerca do ministério da reconciliação?
O que você precisa saber acerca deste evangelho, que é um ministério de reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que você precisa entender é que toda a história, ela começou antes da criação do homem. Isso nos remete à criação original, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele criou os mundos invisíveis. Sabemos que em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos fala que há os mundos invisíveis e há o mundo visível. Este que nós estamos é o mundo visível. Mas quando Deus criou os mundos invisíveis, e portanto mundos, é a palavra cosmo, quer dizer algo que tem vida e que é orgânico, porque ele não criou o caos, ele criou o mundo, ou os mundos no plural. Então ele criou seres para povoar esses mundos, que são aqueles que nós chamamos de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. Chame de como você quiser chamar, desde que você compreenda que são seres espirituais, de outras dimensões, todos criados por Deus, criados em Deus, criados para Deus. E que nós somos homens aqui na terra. Mas antes da nossa história, houve então uma história anterior, que narra um momento. Imagine você, que tendo Deus criado todos os seres para a sua glória, porque Ele é Deus, Ele pode, Ele tem o poder, a autoridade, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é amor. Mas diz a história que um ser, e nesse ser que é o chamado Lúcifer, que hoje nós sabemos que ele não é mais Lúcifer, hoje ele se chama Diabo, Satanás, mas que outrora, antes da sua queda, se chamava Lúcifer, aquele que porta a luz. Esse ser, ele era de todas as criaturas a maior. De todas as criaturas a maior. Não havia criatura maior do que ele. Maior do que ele só aquele que não é criatura. E nem podemos falar que Deus é maior do que Lúcifer, porque Deus não pode ser comparado a nada. Porque Deus é tão pleno que nada que seja maior se compare ou equipare a ele. Nem por comparação. De sorte então que esse ser chamado Lúcifer, ele é o pai do pecado. Ele foi que gerou o pecado, ele criou o pecado nasceu nele. E aqui você então começa a pensar, em nome de Jesus, abra o seu coração e abra o seu entendimento. Se você porventura quiser experimentar o reino de Deus, você tem que não somente compreender essa verdade, mas apreendê-la dentro do seu coração. Aqui começa a história do pecado. Se você reconstruir, portanto, essa história do pecado, lá antes da criação sequer do homem, aí você vai começar a perceber que o problema do pecado não são as coisas que disseram a você que era pecado. Porque logo você pergunta, ora, se Lúcifer pecou, qual foi o pecado que ele cometeu? Aí se você for elencar os pecados que te passaram como pecado, você não vai encontrar nenhum. Vamos fazer uma experiência? Será que Lúcifer usou uma mini saia? Não. Usou uma bermuda. Criou a Copa do Mundo. Foi isso? Tá bom, então ele criou o cinema. Foi isso que ele fez? Então o que ele fez? Já sei. Ele plantou uma vinha e fabricou vinho. Aí tomou todas, ficou falando bobagem. Não, sai daqui, seu bebão. Foi isso que aconteceu? Não, então ele plantou cevada, ou que seja outro cereal, e fez a cerveja e bebeu. Foi isso? Qual foi o pecado que ele cometeu? Tudo começa aqui. E se você entender esse princípio, o final não vai ficar difícil de você entender. E essa mensagem é libertadora. Por que libertadora? Porque de repente você está vivendo uma escravidão, achando que com isso você está fora do pecado. Estando você mergulhado até a cabeça no pecado. E é por isso que sua vida não muda e não vai mudar nunca. Porque você está no princípio errado. Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu? Já sei, ele pegou, fez um cigarro de maconha, ficou doidão. Qual foi o pecado de Lúcifer? Vamos lá, nós temos que encontrar esse pecado.
Se você for nessa lista, você nunca vai encontrar o pecado dele. Mas se você for à Escritura, você vai perceber o que é o pecado. O pecado na sua raiz. O pecado na sua origem. De maneira que a partir daí, tudo que você fizer ou falar ou pensar, que estiver de acordo com essa raiz, alimentado por essa raiz, então será pecado. Se você compreender essa origem, essa raiz, que está no coração de Lúcifer, agora caído, o diabo, então, quando chegar no século 21, que você fizer qualquer atitude, qualquer procedimento, qualquer palavra, qualquer pensamento que seja alimentado na sua essência por aquele espírito do início, então isso será pecado. Será facilmente fácil de você discernir o que é o pecado e o que não é o pecado. Qual foi o pecado então de Lúcifer? O que aconteceu? Ele um dia, pensando, disse no seu coração, no coração: eu vou exaltar o meu trono. Eu tenho um trono. Todos nós temos um trono. E um trono legítimo. Qual é o seu trono? É aquilo, ou é aquilo que Deus te deu. Onde Deus te colocou, na posição que Deus te colocou. Nós vamos ver isso daqui a pouco de maneira bem prática. Mas cada um tem um lugar onde Deus te colocou. Digamos que Deus tenha te colocado como sendo, por exemplo, um gerente numa empresa. Ali é o lugar que Deus te colocou, não é um posto. E você então olhar para o presidente da empresa e você querer tomar aquele lugar que Deus não te deu, aí terá pecado. Vocês entendem isso? Mas o Lúcifer disse: não, eu subirei acima das estrelas dos céus, eu vou exaltar o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei como Deus. Pense você então, que neste momento é como que ele pensasse: ora, tudo bem, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo bem, não vamos também falar mal de Deus, né? Mas por que eu, sendo a criatura que sou, afinal eu sou Lúcifer, eu não sou nenhum Gabriel, nenhum Ariel, nenhum El desse, eu sou Lúcifer. Por que eu não posso ter a minha vida? Por que eu não posso ter o meu trono, o meu reino, o meu eu? Por que eu tenho que ser sempre uma criatura debaixo do eu sou? Por que ele tem que ser sempre governar, mandar, decidir? Por que eu acho que talvez os outros não, mas eu, pelo menos eu posso ter a minha autonomia. Sabe o que é autonomia? A minha própria lei. A lei própria. Ou seja, eu posso decidir a minha vida. E para tanto eu farei isso. Mas todo rei tem que ter o quê? Os seus súditos. E aí começou então uma série de enganos, uma série de mentiras para ele conquistar seres que ficassem do seu lado. E para tanto, ele começou então a formar e a criar uma imagem equivocada acerca de Deus. Ele começou a rebaixar Deus, ou tirar de Deus, ou usurpar de Deus, ou roubar de Deus aquilo que ele é devido. Porque Deus, ele é Deus. Por isso que ele é Deus. Porque ele é Deus. Não é? Simples. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo serviço, de todas as coisas, porque ele é Deus. Se você então tirar dele qualquer coisa que lhe pertence, você está em rebelião. E Lúcifer então começou a trazer alguns para perto de si, ali alguns anjos, alguns arcanjos, alguns príncipes. Foi fazendo algumas reuniões ali separadas e dizendo: olha pessoal, estive pensando que nós podemos ser independentes de Deus. Nós podemos nos separar de Deus.
Não necessariamente que sejamos inimigos, mas nós podemos simplesmente ser aquilo que nós queremos ser. Ter a nossa própria lei, nosso próprio governo, nossa própria soberania. Afinal de contas, eu sou um príncipe, o primeiro dos príncipes criado. Olha aqui, você também da Pérsia, você também não é um príncipe. Você de Babilônia é um príncipe, você do outro lado é um príncipe. E foi citando e foi colocando, você é príncipe, você é governador, você é isso, você é aquilo. Então por quê? E aí foi gerando no coração de todos aqueles seres este desejo de independência. A independência que gera o quê? Separação. Os irmãos sabem da história da queda. Então, houve a queda do mundo espiritual. Quando Deus então criou o homem, aqui na terra, lá no Éden, o que nós encontramos? A serpente. Que falava o que com a mulher? Falava o que com a mulher? A serpente dizia, olha Eva. Eva não, né? Olha mulher. Olha Adão. O nome da mulher era Adão. Dizia, olha, você sabia que você pode eventualmente ser igual a Deus? Eva talvez teria perguntado, mas como assim igual a Deus? Olha, igual a Ele. Porque, imagine comigo, se você for igual a Deus, você não precisará dele. Você pode ter uma vida a parte dele. E ela dizia, mas e como é que eu posso ser igual a Deus? Não, se você comer deste fruto. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai discernir o bem e o mal, você vai crescer, você vai ser independente, você vai ter autonomia, você pode viver sem Deus. Imediatamente a mulher comeu, deu ao seu marido, que também comeu desse fruto. E aqui então nós temos a história do pecado do homem. Queridos, o pecado é, na verdade, essa ilusão. O pecado é esta ilusão no coração do homem de achar que em si mesmo é alguma coisa. Esse é o pecado. O pecado é quando no seu coração, mesmo que inconscientemente, você simplesmente pensa que você tem alguma coisa, ou que você é alguma coisa, ou que você pode alguma coisa sem Deus. Na verdade, nós não somos miseráveis. Isso aí é a teologia dos miseráveis. Não é nada, não tem nada, não pode nada. Não, nós podemos tudo em Deus, porque a nossa riqueza está nele. Mas em nós mesmos nós nada podemos. Nós não somos absolutamente nada. Nós nem vivemos sem Deus. Nem vivemos sem Deus. Este reconhecimento profundo, uma vez gerado no coração, quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, e ele vai quebrando todo o orgulho, toda a arrogância, toda a presunção, toda a pretensão, e vai infundindo no coração, ali imbuindo um sentimento de profundo reconhecimento de Deus. Começa aqui uma obra de reconciliação. Porque voltar a Deus não é ir a uma igreja evangélica, ouvir um sermão e levantar a mão dizendo que aceita a Jesus. Esses que levantam as mãos dizendo que aceitou Jesus, não necessariamente estão com ele reconciliados. Porque na maioria das vezes o entrar numa igreja evangélica, levantar a mão e aceitar a Jesus, não passa de uma tentativa de ter alguma coisa a mais do que ele já tem. Ou de resolver os problemas que ele não consegue sozinho resolver. E nem que seja Deus, ele vai querer ajuda, nem que seja de Deus. Tanto é que se ele não conseguir com Deus, ele vai na macumba. E se ele não conseguir na macumba, ele vai em algum lugar, não interessa o que é, ele quer uma solução. Porque o ser reconciliado com Deus é algo que começa no seu entendimento e precisa alcançar o seu coração. Talvez você tenha compreendido essa reconciliação no seu entendimento, mas é preciso que isso seja trabalhado dentro do seu coração. Um profundo reconhecimento da fonte. Deus é a fonte de toda vida. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Deus.
Se você está vivo, respirando, é porque você está nele. Então você precisa desenvolver este reconhecimento profundo no seu coração. Reconhecimento este que vai controlar a tua vida. Não é questão de você comer essa comida ou não comer essa comida. Não, eu não como carne de porco porque eu sou templo do Espírito Santo. Ah, para de bobagem. Quem já viu o templo do Espírito Santo fazer cocô? Pastor, então o corpo não é o templo do Espírito. Não, não é que não é. É que não tem relação com essas coisas. Não tem. O ser templo do Espírito Santo não tem relação com o cocô que suja tuas pernas quando te dá uma diarreia. O ser templo do Espírito Santo não tem nenhuma relação com o seu sovaco que você não está cuidando e está fedendo. Não tem nenhuma relação. Como se o Espírito Santo estivesse dentro de você e falando assim, meu filho, ou você toma banho ou eu vou me retirar de você. Tem nada a ver com isso. Já imaginou? Se o templo do Espírito Santo tivesse alguma coisa a ver com você comer uma comida? Eu não como porco, se você comer eu me retiro. Eu não como peixe de couro, se você comer eu me retiro. Se você fizer, eu me retiro. Não, ser templo do Espírito Santo está vinculado ao espírito humano, ao coração, porque Deus é espírito. Poxa vida, mas que coisa que é difícil de entrar no entendimento. Deus é espírito. E olha que Jesus declarou essas palavras exatamente quando se questionava o lugar geográfico e os elementos físicos e materiais com os quais se deveria adorar a Deus. Jesus falou, não, para de bobagem, não é em Samaria, não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é no Brás, não é em Taguatinga, não é com coisas que se adora a Deus. Deus é espírito. Entenda. Então é esse reconhecimento na alma, no profundo, no coração, no entendimento, que vai alterar até o modo como você se relaciona com as pessoas. Quando você olhar para qualquer um que seja, da cor que quer que ele seja, da posição que quer que ele seja, da graduação que ele tenha ou não tenha, se você não tiver nenhum orgulho de presunção, de pretensão, de querer ser alguma coisa em si mesmo, você vai olhar e vai ver ali um filho de Deus, uma filha de Deus. Tudo na sua vida vai mudar. A partir do momento que você compreende a mensagem, o ministério, a palavra da reconciliação. Ser reconciliado com Deus é entender que Deus, um dia, viu o homem sair do Éden, expulso porque os rebeldes, ou que sejam aqueles que são independentes em si mesmo, não podem permanecer com Deus. Mas Deus agora veio ao mundo para revelar a todo o universo que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus é graça, que Deus é tudo isso. E agora ele vem e se entrega em amor voluntariamente aos seus inimigos. E sofrendo toda esta vergonha, toda essa humilhação, ele diz, olha, isso é o ministério. É esse sentimento, é essa verdade, é esse coração aqui, que sendo, não se apega ao fato de ser. É isso que reconcilia o homem. O que reconcilia o homem? É esse sentimento, é esse espírito. Se você estiver pensando na cruz, atenção, aquela cruz, que eu não sei de que madeira foi feita, mas foi feita de alguma madeira, não foi? Que um carpinteiro lá em Jerusalém pegou, cortou uma árvore e fez aquela cruz. Você já viu naquela cruz? Aquela cruz não te reconcilia com Deus. Não, pastor, não. Por que não? Porque aquela cruz é uma madeira. É uma madeira. Pastor, eu pensava que a cruz de Cristo era uma coisa muito grande. Não, o que ela representa é muito grande. Mas tanto é que a Igreja Católica Romana passou a vida todinha vendendo a lasquinha daquela cruz. Cada lasquinha era uma fortuna. O problema é que a cruz tinha acabado há muito tempo e as lasquinhas não acabavam. Porque acabava aquele madeiro,
e vai acabar o comércio. Não, arranca outra árvore e vão vir das lasquinhas e diz que é da cruz de Cristo. Porque tanto faz a lasquinha da cruz, a lasquinha da árvore, tudo é lasquinha. E quem compra, então, né? Vocês estão entendendo, pessoal? É verdade. É só uma lasquinha. Pastor, então, e o sangue de Cristo? O sangue, sim, não corria sangue nas suas veias? Ou não corria? Quando cravou-lhe na cabeça aquela coroa, o sangue correu? Quando furou as mãos, o sangue correu? Quando furou os pés, o sangue correu? Furou o lado, o sangue. Aquele sangue, que talvez alguém aqui que seja formado em biologia ou qualquer outra coisa, não sei, poderia descrever de maneira apropriada o que é esse líquido vermelho que tem no homem. Era aquele sangue reconcilia. Ora, se ele reconcilia, então traga-me ele aqui. Não, mas eu não tenho. Onde é que está o sangue de Cristo? O sangue que pingou na terra. Cadê esse sangue? Hã? É aquele sangue? Ué, pastor, então se não é a cruz e nem é aquele sangue, o que é então? É o coração, é o espírito da redenção. É aquele que, sendo Deus, porque Lúcifer não era Deus, o homem não era Deus, mas desejaram ser, não sendo, elevou-se, não sendo, pretenderam ser, não sendo, não quiseram estar debaixo da vida, ou na vida que é Deus. Mas este que é Deus, e que é vida, e que é tudo, ele se fez nada. Então quando ele desceu dos céus, quando ele se encarnou, quando ele se fez homem, quando ele andou sobre a terra, isto é o espírito da redenção, isto é a palavra da reconciliação. É esse não ser sendo. E para nós é esse não ser, sabendo que não somos, vivermos como de fato não somos. É isso que reconcilia. Nenhum homem pode ser reconciliado com Deus, efetivamente, se no coração não for gerado esse entendimento de que Deus é, eu não sou. O que é a palavra da reconciliação? É que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquele sofrimento todo, aquela abnegação, aquele abrir mão de si, aquele ser golpeado sem dizer palavra, aquele ser humilhado como ovelha muda, não abria a sua boca, aquele que sendo golpeado dizia perdoa-lhes porque não sabe o que faz, é esse abrir mão, porque o egoísmo, porque o ego humano caído logo diria, eu sou Deus e vou matar, portanto, todo mundo aqui, ó. Não poderia dizer? O que Deus poderia fazer com aqueles malfeitores ali? Seus bandos de pecadores, seus bandos de ímpios, perversos, diabólicos, satânicos. E não podia tocar fogo em todo mundo? Só que isso é esse desejo de poder. O único poder com o qual Deus age é o poder do amor, é o poder da verdade. Esse é o poder com o qual Deus luta. E ele provou isso na cruz. Essa violência de querer vencer o outro no golpe, na facada, na paulada, na pedrada, isso é coisa do ego. Não é coisa de Deus. Porque Deus é amor. E aquilo que Deus gera no coração daquele que crê é amor, é alegria, é bondade, é fidelidade, é misericórdia. Porque se é o fruto do Espírito Santo, é aquilo que o Espírito gera. O Espírito não gera violência. O Espírito não gera disputa. O Espírito não gera maldade. O Espírito não gera acusação. O Espírito não gera inimizade. Ele gera amor, paz, alegria, mansidão, porque este é o fruto do Espírito. Então, reconciliação é esse
reconhecimento que passa pela mente, desce ao coração. E agora começa uma obra de quebrantamento, de esvaziamento, de abrir mão, e de entrega, e de abnegação, e de renúncia, e de suportar, e de dividir, e de perder. E aí esse Espírito divino de redenção, ele vai trabalhando o reconhecimento, e vai trabalhando o entendimento, e vai nos levando a uma vida prática. É por isso que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Ser conformado à imagem de Cristo não é a orelha, o nariz, a boca, o olho, o cabelo. Não. Senão ia ter um tanto de judeu lá. Porque esses aspectos físicos, mas é conformado segundo o coração. E então você, mediante esse evangelho, você agora pode caminhar tendo este sentimento. E eu separei aqui uns 4 pontos que falam acerca do modo como você vive, não somente a sua vida, mas em relação às coisas dessa vida, com um coração reconciliado. E esta, portanto, é a 5ª chave que eu vos entrego. É a chave da vitória. É você tratar no seu coração com aquilo que João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, ele diz ser o espírito do mundo. Ele diz que tudo o que há no mundo, e aí ele passa a discriminar esse mundo, ele diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e é o 3º ponto que eu quero frisar, a soberba da vida. A soberba da vida. O que é essa soberba da vida? Senão esse sentimento luciferino, luciferiano, diabólico, perverso. Até porque a palavra diabólico significa aquilo que separa, ou aquilo que está separado. Por isso que a obra de Deus é reconciliar. É trazer de volta aquilo que um dia fora separado. Então, há essa necessidade, portanto. Vamos lá então? A soberba da vida, que é esse sentimento de você considerar-se alguma coisa. Um coração soberbo. E aqui diz então, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 39. Versículo 4 em diante. Temos aqui um salmo em que Davi, ele manifesta um coração que compreendeu a redenção, ou essa reconciliação, ou na verdade ele compreendeu o homem, ele compreendeu a vida. Mesmo que Cristo não tivesse vindo ainda com essa mensagem de reconciliação, ou com a obra de reconciliação, mas Davi, ele já podia ter o prenúncio dessa graça maravilhosa, e portanto ele tinha um coração diferente. E ele cultivava um coração diferente. E é esse o coração de alguém que compreende o que ele é, o que Deus é, o que a vida é. E olha o que Davi fala acerca da vida, acerca da existência. E só pode falar dessa maneira acerca da existência quem no seu coração já foi tratado. Capítulo 39, versículo 4 diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias. Alguém aqui já orou alguma vez estas palavras? Se chegar diante de Deus, você que é jovem, tem 30, 40, 20, 15, 50, 60 anos de idade, nós estamos sempre evitando falar sobre a morte, não é? Nós estamos sempre evitando. Quando alguém fala, não, para de falar bobagem. Não, vamos falar sobre a vida. Mas não, Davi disse, Senhor, dá-me a conhecer, revela-me qual é a soma dos meus dias. Em outras palavras, Senhor, se tu pudesse me mostrar, me revelar quantos dias eu ainda vou viver, quantos anos eu ainda vou viver,
E vai que Deus responde: você tem 72 horas. Que maravilha! 72 horas é muito tempo ainda. É muito tempo. Ruim é quando você morre de supetão. Né? Não, meu servo, você tem uma semana de vida. Olha que coisa linda. Um mês. Como que a sua vida vai mudar quando você descobrir o que ele diz aqui, ó? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Quando você reconhecer a sua fragilidade, a sua vida muda. Por isso que tem pessoas que estão aí morrendo, literalmente falando, estado terminal de câncer, sabe que vai morrer, a vida começa a mudar. Tem uns que não mudam não, ainda morre ruim. Mas no geral, as pessoas perdem os preconceitos. De repente vai uma pessoa lá no hospital visitá-la. Uma pessoa de quem ela nunca gostou. Aborrecia, fugia, falava mal. Aí essa pessoa vai lá visitar. Aí essa pessoa agora está tão quebrantada. Ela fala: que bom que você veio aqui. Mas mudou rapidamente. O que aconteceu que mudou? Não, compreendeu a fragilidade da vida. Não tem mais soberba da vida. Não tem mais essa ilusão perversa, maligna. E agora essa pessoa ela está tão quebrantada que aquela pessoa que não gostava de oração diz: você pode orar por mim? Você pode pedir aos irmãos da sua igreja. Nunca gostou da igreja. Falava mal dos irmãos da igreja. Pede para a igreja orar por mim. Que coisa maravilhosa. É tão bom você saber a soma dos teus dias. Ainda que Deus te fale assim: não, você vai viver mais 40 anos. Você agora vai ficar igual os presos na cadeia, contando os dias, marcando na parede, saber o dia que ele vai sair de lá. Só que vai ser o contrário, ele na expectativa, e você dizendo: meu Deus, o sol está se pondo rápido demais, o tempo está passando muito rápido, porque agora eu só tenho 29 anos e 321 dias. Amanhã só tenho 29 anos, 320 dias. Depois, 29 anos, 319 dias. Você vai ficar marcando. E o pior, quando falta 5 anos, só falta 5 anos. Mas ainda é muito, né? Aí para os 3, para os 2, neste ano eu vou morrer. Aí começa a contagem regressiva. Ah, meu irmão, quando você olhar para uma pessoa, olhar para o índio, olhar para um negro, para um amarelo, para um branco, para um pardo, para um rico, para um pobre, para um homossexual, para o heterossexual, para o bissexual, para o assexual, você vai ver um tanto de filhos de Deus na sua frente. Você vai amar tanto, porque você está indo para outra vida. Você não vai ficar mais aqui para poder criticar ninguém. Aí você vai saber que a vida é tão curta, que enquanto você deveria aproveitar cada minuto para fazer o bem, para falar o bem, para levantar, para erguer, para ajudar, você vai descobrir isso quando você fala assim: meu Deus, só faltam 2 dias para eu morrer. Se tu me desse mais 10 anos, eu faria tudo isso. Não, meu filho, é só 2 dias mesmo. 10 anos você já teve. Só que agora, você está com conversa fiada. Olha que o padre Antônio Vieira, para quem não sabe, refiro-me a um literato barroco, não a um padre de paróquia, mas a um escritor. Ele dizia que não acreditava no arrependimento na hora da morte. Ele dizia. E eu confesso que eu também fico na dúvida. Ele me colocou essa dúvida. Não tenho certeza, Cid. Não, talvez tenha, né? Ninguém pode sondar o coração de ninguém. É complicado, a pessoa na hora da morte se arrepende. Aí vai que Deus fala: não, tá bom, então eu vou te dar mais 10 anos de vida. Com 1 mês ele esquece do arrependimento dele, ué. Cadê o arrependimento? Para onde é que foi o arrependimento dele? Aí quando estiver morrendo de novo, torna a arrepender. Bem, eu não quero saber disso. Eu quero apenas demonstrar aos irmãos essa compreensão. Olha o versículo 5.
Davi continua dizendo: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Olha que maravilha. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha vida, minha existência. Quem aqui sabe com quantos anos Davi morreu? Ou quantos anos ele viveu? Eu não sei. Eu não tenho ideia de idade de ninguém. Só sei a de Adão, 930, a de Matusalém, 979. A de Noé foi 600. A de Abraão foi 130. A de Jesus, 33. Isso não tem nada a ver a coisa com a outra, né? Mas não importa. Se Davi estivesse falando que de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, de 90 que seja, não importa. Olha como Davi está dizendo: Senhor, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Ele entende que os anos são palmos, ou seja, são curtos. Isso é um sentimento daquele que não julga ser em si mesmo eterno. Você não é eterno, você vai morrer. Você vai morrer. Não é nem uma ameaça. É só uma declaração. Você vai morrer. E tem mais. Não está longe, não. Não está longe. Você pode morrer a qualquer momento. Você viu a história na televisão ontem, salvo engano? A história de uma criancinha. Tinha 6 anos de idade, salvo engano. Queria conhecer o Neymar. Jogava bola. Você viu, né? E a criancinha corria, brincava. Não tinha doença. Essas doenças. Não tinha câncer, não tinha nada. Era uma doença normal. Aí gripava, como qualquer criança gripa. Uma criança sadia. Aí um dia reclamou de dores nas pernas. Aí as pernas estão doendo. Corre para o hospital, morreu. Como é que você explica isso? A explicação é única. Para morrer, basta estar vivo. O morto não morre. Sabiam disso? O morto não morre. Quem morre? O vivo. Portanto, se você está vivo, você é um fortíssimo candidato à morte. Que coisa maravilhosa é ser candidato à morte. Porque você está vivo. Isso é maravilhoso. Mas olha o coração de Davi, como ele compreende. Desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, ou seja, diante de ti, eu, enquanto um mortal, diante da tua presença, o prazo da minha vida é nada. Vocês percebem que esse coração aqui não é um coração de Lúcifer? É? Não é. Coração tratado. Versículo 5 ainda. Na verdade, aí ele passa a declarar a verdade. Na verdade, todo homem, na verdade, vírgula, todo homem, vírgula. Não tem 2 vírgulas aí? Essas 2 vírgulas estão distantes uma da outra, os irmãos não sabem o tanto. Porque entre essas vírgulas estão os nomes de todos os seres humanos, inclusive o seu. Que aqui se sintetiza em todo homem, inclui você. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, quem aqui está firme? Firme fisicamente, saudável, está se sentindo bem, forte, tem força no braço aí. Quem está se sentindo assim? Firme. Todo mundo está se sentindo, por mais firme que esteja. É pura vaidade. Vai dizer isso para Lúcifer, para o diabo, para você ver a briga que você vai arrumar com ele. Eu, vaidade? Eu sou o Deus desse século, o príncipe deste mundo. No último dia, ele ainda vai querer lutar com Deus na última das guerras lá, capítulo 20 de Apocalipse. Não vai querer lutar ainda? Por quê? Porque na sua ilusão, origem de todo o pecado,
ele acha que ainda pode viver sem Deus. Ele pensa, eu mato Deus e continuo a existir. Olha a ideia dele. Eu mato a vida e continuo a existir. Não sabe ele que ele só pode existir em Deus, porque Deus é a vida e Deus não criou outra vida. Deus é a vida e só existe uma vida. Mas Deus não criou a vida dos peixes, não. Deus criou os peixes que vivem por meio da vida de Deus. Ou por meio de Deus que é a vida. Por isso é dito, por Ele, para Ele e nele. Todas as coisas foram criadas nele. João 1,4, a vida estava nele. Esta vida que está aí estava nele. João capítulo 1, versículo 4, falando sobre a criação. Então está lá o diabão andando lá, o Satanás, o cabiroto. Ele não está andando porque... por causa de Deus. Não é? Vai lá, diabo, Deus te mantém aí ainda. Porque tu sofrerás a morte eterna, que será banido de Deus. Quando Deus banir essas criaturas dele, sofrerão a morte eterna. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Fica de pé aí, Hélio. É? Para a igreja te ver, olha aí. Olha os braços dele. Não, solta os braços. Pensa num bombadinho de Jesus. Você sabe que não tem nada a ver, né? Se bem que esse é um apelido que colocaram em você tem muito tempo. Você sabe disso, né? Mas o Hélio, um rapaz novo, não tem 28 anos, tem? 33? 30, olha, tá vendo? Como parece engana? 33 anos, novo, bonito, doido para casar. O casamento é brincadeira. Forte, malha. Olha para eles, irmão, pode olhar. A Bíblia fala sobre você. Sabia? Está aqui, ó. Pura vaidade. Aí você fica daí me olhando, esse pastor velho buchudo, com inveja de mim porque sou malhado, tanquinho. Não. O buchudo e o malhado é pura vaidade, meu irmão. Hein, velho? Deus te abençoe, querido. Muito obrigado, desculpa aí, tá? Só para poder... eu procurei alguém forte. Você foi privilegiado. O mais forte que eu achei foi você aqui. Para ilustrar, tá vendo aí, ó? Coisa boa, tem uma coisa boa. Para dizer que é vaidade. Pura vaidade. Por mais firme que esteja, por mais forte que seja, por mais bonito que seja, é pura vaidade. Versículo 6. Com efeito, passa o homem como a sombra. Como uma sombra. O sol bate num objeto, aí faz aquela sombra bonita, grande, aquele sombrão. O sol caminha um pouquinho só, ou que seja a terra que gira um pouquinho só, a sombra já encolheu a metade. É ou não é? Daqui a pouco a sombra desaparece. Cadê a sombra? Não é assim que é o homem. O homem está aqui grandão, de repente está sepultado. Rapidinho. É só um giro e ele está sepultado. Com efeito, passa o homem como a sombra. E aí vem uma frase linda. Em vão se inquieta. Porque essa vida nossa aqui é uma inquietação para fazer, para acontecer, para conquistar, para guardar, para proteger, para ninguém roubar, né? Ninguém pode roubar aquela preocupação, aquele estresse, aquela agonia, aquela angústia, aquele sofrimento. Em vão se inquieta. Inquietação besta, boba. Daqui a 2, 3 dias você está lá sendo sepultado, aquele caixãozão grande, descendo aquela cova bem funda. E a riqueza fica aí, o dinheirinho fica aí para ninguém. Ou para todo mundo brigar por ele. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Aqui nós temos o raio-x de um coração que entendeu a vida. Portanto, essa pessoa, ela está num caminho e num processo de reconciliação constante.
Essa pessoa, ela se aproxima de Deus diferentemente. Ela pensa em Deus diferentemente. Ela olha a vida diferentemente. Tudo neste coração é diferente. Porque não tem a soberba da vida. Não tem a soberba da vida. Por isso que o salmista, no versículo 7, ele faz uma pergunta e ele próprio responde: e eu, Senhor? Quem sabe esse "e eu" aqui está relacionado aqui dentro do texto. Versículo 6, parte B. Na verdade, todo homem. Ele falou de uma maneira geral. Ele fez uma descrição geral da humanidade. Agora ele fala: e eu? Vamos falar de mim. Em específico, em especial. E eu, ó Senhor? E você? Você Vera, você Débora, você Geraldo, você Vladimir, você José, você Paulo, você João, você Maria, você Viviane. Estou te vendo daqui, viu? E você? E eu, ó Senhor? E eu? Você já se fez essa pergunta? O que espero? O que você espera? Como isso pode mudar a nossa vida para sempre? E eu, ó Senhor, o que espero? Olha a resposta do salmista: tu és a minha esperança. Ou seja, depois que ele falou: Senhor, eu estou acabado, eu estou destruído. Minha vida é o cumprimento de alguns palmos. A minha existência é pura vaidade. Toda inquietação é besta, é boba, porque o homem acumula tesouros, não sabe quem leva. Então, eu não tenho mais nada, eu não sou mais nada, acabou tudo. Mas se você acabou tudo, o que você faz na sua vida? Eu tenho uma esperança. Deus é a minha esperança. Ou seja, essa pessoa está reconciliada com Deus. É isso que é comer da árvore da vida. Quem quer comer da árvore da vida? Todo mundo quer comer da árvore da vida. Se eu fosse comer da árvore da morte, não, você é da vida. Quem quer comer da árvore da vida? Fala a verdade. Você quer comer da árvore da vida? Não tem árvore da vida. Não tem. Pastor, para de bobagem. Não tem árvore da vida. A Bíblia não diz lá que tinha uma árvore lá no meio do jardim. Aquilo lá é para falar acerca de Deus. É para você entender que você precisa comer da vida eterna. Deus é a vida. Não existe uma árvore no céu, nem na terra, nem debaixo da água, nem em lugar nenhum, em nenhum planeta. Uma árvore plantada cujo fruto é a vida. Não existe. Quando a Bíblia fala de árvore da vida, fala metaforicamente. Fala-nos ali pedagogicamente, para você compreender como se ensina uma criança algumas virtudes. Vai ensinar para a criança a virtude da prudência. Vai explicar o que é prudência para ela. De 3 anos de idade. Não dá para explicar. Dá? Aí você fala assim, então, esquece a prudência e vou te contar a historinha dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos. Agora estou entendendo, 3 porquinhos é mais fácil de entender. Um porquinho gordinho, rosinha. Aquele leitãozinho. Aí você vai contando a história. E eles moravam numa floresta. Ela está entendendo, ela vai imaginando a floresta enorme, os porquinhos tudo lá. E um dia, sabendo os porquinhos que na floresta tinha um lobo mau, que comia os porquinhos, a criança fica assustada, ela sabe que o perigo é iminente. Resolveram eles construírem, cada um, uma casa para se abrigar e se esconder do lobo mau. A criança está entendendo? Tudo. O primeiro achou mais fácil pegar um feno, uma palha que tinha lá na região e fez a sua casinha de palha. Ficou a coisa mais linda, a casinha amarelinha, a palha amarelinha, cor de palha, coisa linda. Pensa numa casa bonita, mas de palha. O outro pensou, não, essa casa eu acho que o lobo é capaz de entrar aqui. Porque é palha, então eu vou construir a minha de madeira.
Até que chega no terceiro, construiu de tijolo, não foi? Não é assim a historinha? Eu acho que deve ser desse jeito a casinha. Aí vem o lobo, aí soprou na primeira, a casa caiu, ele comeu o porquinho, foi. Quando chegou no terceiro que soprou. Ah, não comeu o porquinho, correu para a casa do outro. O porquinho correu, lembrei agora. Correu, foi para a casa de madeira. Aí o lobo assoprou uma vez, 2, 3. Aí conseguiu derrubar porque era de madeira. Aí os dois correram para a casinha de tijolo, de alvenaria. Aí o lobo soprou. Cansou, ficou de bico inchado e não conseguiu. Aí a criança entendeu o que é a prudência. Sabedoria, está entendendo? Olha, como é que ela entendeu? Por meio de uma pedagogia. Essa fábula dos 3 porquinhos é uma pedagogia que é usada para criança. Quando Deus olha para todos os seres humanos, sobretudo os antigos, como é que eu vou ensinar acerca da vida para essas pessoas? Aí, lá na Torá, em Gênesis, que era apenas uma sombra de realidades, Deus coloca uma árvore que dá vida, o fruto da vida. Se você comer, você tem vida. Aí tem que vir Jesus, 4.000 anos depois, para dizer, eu sou a videira verdadeira. Então ele é uma árvore. É pedagógico, está ligando. Para depois dizer, eu sou o pão da vida. Ah, mas não é mais o fruto da vida, agora é pão da vida, e tem um pão da vida. Se você comer deste pão, você vive eternamente. Mas não tem pão, é Deus. Até chegar nas epístolas, e João colocar assim, olha, Jesus é a vida eterna. Pronto. Saiu das sombras, saiu da pedagogia, chegou na realidade. Então quem quer comer da árvore da vida? Não tem fruto para você chegar lá no céu, vai pegar uma fruta, uma maçã e vai comer. Para de bobagem. Não tem. Você pode comer a árvore da vida agora. Como é que você come da vida? É você se aproximar da vida. Só é possível viver. E você viverá cada vez mais e cada vez melhor na medida em que você diz, e eu, ó Senhor, o que espero, tu és a minha esperança. Cada vez que você vai repetindo, o Senhor é a minha esperança, eu reconheço no meu profundo esta verdade, você está comendo da árvore da vida, porque você está sendo reconciliado a Deus, está voltando à fonte de toda a vida. Eu vou parar por aqui, porque faltam 3 pontos e aí vai ficar muito tarde para os irmãos. Ainda ia falar sobre os projetos, sobre as riquezas, sobre o serviço, mas eu prometo que a semana que vem eu continuo. Tá bom? Eu retomo a mensagem e continuo. Não tem problema. Espero que os irmãos hoje tenham relembrado essas verdades, ditas já tantas vezes aqui, e que essas verdades não somente tenham sido relembradas, mas que essas verdades também sejam aplicadas no seu coração. Aproxime-se de Deus com tal coração e você estará se aproximando da vida. Amém?